Fala pessoal, bem-vindo aí a um vídeo aí que a gente vai fazer aqui sobre gerenciamento de risco, vai ficar gravado para todo mundo, tá? Muita gente perguntou sobre como tá fazendo gerenciamento de risco no dia a dia, então vamos pegar aqui e vamos colocar aqui para ver como que a gente pode estar montando um bom gerenciamento de risco no nosso dia a dia, independente aí do valor que a gente estiver operando no mercado. No link, tá? Vocês encontram, deixa eu só abrir um pouco mais a tela aqui. Vocês conseguem encontrar no link do Drive e também no link que fica lá no Instagram, que tem o link da bio, você consegue encontrar a nossa planilha de acompanhamento de trades. Eu vou pedir até para o Lucas deixar aí no chat para vocês. Nessa planilha de acompanhamento de trades, a gente tem aqui como fazer um gerenciamento de risco pela volatilidade histórica. Então, vamos lá, eu vou passo a passo aqui com vocês e vamos fazer esse movimento aqui. Primeira coisa, tá? Inserir a volatilidade histórica no seu gráfico. Então, a gente pode ir em indicadores aqui, tá? Busca pela volatilidade histórica. Então, ele vai estar aqui, ó, volatilidade histórica, tem no Profit, tá? Eu não sei no Trade, nunca usei o Trade, mas deve ter também. Nos parâmetros de volatilidade, você pode utilizar a volatilidade de 22 dias exponencial, que é como vem no Profit. Mas, se você quiser, você pode usar como eu estou usando aqui, que é a volatilidade de 20 dias aritmética, tá? Então, no caso aqui, uma vez inserida, ela vai aparecer aqui para você. Aqui está a volatilidade, tá? Clicando nela, você consegue configurar o padrão. Então, eu gosto de pegar 20, para pegar dos últimos 20 dias. E dentro da própria volatilidade, tá vendo que a volatilidade aqui em laranja, ela é um indicador que fica muito errático? Para você tirar um pouco, tá? Desse movimento tão errático da volatilidade e agressivo, é comum a gente inserir uma média móvel. A gente vem aqui, clica com o botão direito e insere uma média móvel de 20 períodos. E isso vai dar uma suavizada na volatilidade histórica, certo? Suavizando aí a volatilidade histórica, eu já consigo manter um padrão, tá? Para as minhas operações, para a hora que eu começar a avaliar com a volatilidade. E aí, vamos lá. O que eu quero saber quando o mercado abre? O mercado abriu, tá? Acabou de abrir o mercado. Eu vou buscar meu trade. Eu preciso saber com quanto de volatilidade eu estou falando no mercado, certo? Nesse exato instante que o mercado abriu, volatilidade está 2. O que é esse 2? É 2%, tá? Isso significa que esse papel ele teve uma variação de volatilidade de 2% nas últimas 20 barras. A média é de 20 também. Então, se ele teve uma variação de 2%, isso significa que ele pode ter posteriormente uma variação de mais 2%. Então, automaticamente, quando o dia abriu ali, pode ser que ele caia 2%, pode ser que ele suba 2%, porque eu tenho essa volatilidade no mercado, tá? Então, o que eu posso fazer nesse instante? Eu pego a cotação, ele estava lá 115, né, aproximadamente aqui, ó, 115 e 900, vamos por cima aqui, 115 e 900. Então, eu vou inserir aqui, ó, no índice futuro, tá? 115 e 900. E vou inserir aqui na volatilidade, 115 e 900. Quando eu estiver inserindo aqui 115 e 900, há uma volatilidade de 2, tá? Ele já mostra que eu tenho por cima um risco, tá? Em pontos de 2.318 pontos para o dia, né? Porque essa volatilidade o mercado acabou de abrir e ela está com base das últimas 20 barras, então é a volatilidade que eu tenho ali mais ou menos para o dia de hoje. Ou seja, ela pode oscilar uns 2.300 pontos. É isso que ela está me mostrando. E aí, como é que eu busco um gerenciamento de risco aí dentro, tá?
Olha, 2.300 pontos, não acredito que eu consiga tomar um stop, né, de 2.300 pontos. O que pode ser bem provável aí é eu ter um gerenciamento de risco de um stop de 20% desse valor. Então, eu pego 20% da volatilidade e vejo quantos pontos vai dar. Vai dar por volta de 460 pontos. Isso significa que na maior parte dos trades, tá, a gente tem uma volatilidade por volta aí de 460 pontos de stop. É isso que ele está mostrando. Então, quando você buscar um trade, se o stop daquela operação for de 500 pontos, essa operação ela tem um stop caro. Você vai falar, pô, essa operação está com stop caro. Stop é acima da volatilidade, acima de 500 pontos. Se eu busco uma operação que o stop está em 300 pontos, essa operação tem um stop barato. O stop dela está dentro da volatilidade. E aí, traduzindo isso, tá? Para o valor do contrato, a gente está falando por volta aí de R$100. Então, para quem trabalha com um contrato, um stop hoje, 20% da volatilidade, estaria por volta de R$100. É isso que ele está mostrando para a gente. Então, a hora que você começa, tá, a analisar o dia de hoje, essa volatilidade ela acaba mudando um pouco, né? Ela acaba tendo oscilações no meio do pregão. Mas isso vai te mostrar o seguinte: se eu estiver entrando em qualquer patamar aqui do índice, tá? O meu stop ele tem que estar no máximo ali um stop perto de 400 pontos. Então, aonde, por exemplo, a gente viu uma operação aqui hoje desse pivô. Esse pivô, o stop dele ficaria aqui nesse pullback. Quantos pontos estava dando até lá? 680 pontos. Esse stop é acima da volatilidade. Talvez esse trade ele fosse um trade mais perigoso que eu não deveria estar operando. Então, eu não deveria estar buscando talvez essa compra, porque essa compra ela geraria um trailing stop maior do que a volatilidade do dia. Então, não é talvez um padrão legal de compra para eu estar buscando. Tá? Esse é um ponto que a gente olha no nosso trade system no dia a dia. E aí eu posso regular isso de acordo com o tamanho do lote que eu opero. Se você opera um contrato, vai estar dando R$92. Se você opera 3, ele já vai te dar lá por volta de R$300, 278, R$280, tá? Então, isso daqui já te mostra que para cada trade, o risco médio que você vai ter é por volta de R$300. E se o setup enquadrar o ponto de stop dentro da volatilidade, ok, você pode estar fazendo. E aí, como que eu chego no gerenciamento de risco para o dia? Né? Porque esse daí é por trade. E como que eu chego por dia? Tá? O ideal por dia é a gente estar fazendo 3 vezes esse risco. Então, por exemplo, vou supor aqui um contrato dá R$92. O gerenciamento no dia, que a gente pode estar fazendo, um bom gerenciamento, seriam até 3 operações. Para cada operação, então, a volatilidade hoje saiu R$100. Se eu tiver, no máximo, 3 operações no dia, eu vou chegar a um risco de 278,16. Isso significa que a hora que eu estiver trabalhando no índice, se eu tomar um stop e eu trabalho com a média de um contrato e chegar a R$278, a R$300, eu devo parar o dia imediatamente. Então, você vai estar colocando um limite de 3 operações no dia. Para cada um contrato, 3 operações, risco máximo 278,16. Ele vai te possibilitar até 3 trades, tá? Isso por dia. E por semana, eu posso colocar 2 dias de risco máximo. Ou seja, se eu entrei na segunda-feira, aí fiz o primeiro trade, perdi o primeiro trade. Fiz o segundo trade da segunda-feira, perdi o segundo trade. Fiz o terceiro trade da segunda-feira, perdi o terceiro trade. Aí na terça-feira eu entro de novo.
faço 3 trades novamente e perco os 3 seguidos novamente. Então, significa que eu estou com um acumulado de 6 perdas seguidas, tá? Se eu estou com um acumulado de 6 perdas seguidas, eu vou estar chegando no meu risco máximo semanal. O meu risco máximo semanal vai ser por volta de 556,32. Então, se na semana eu estiver perdendo por volta de 550 a 600 reais, eu devo parar imediatamente a semana e não trabalhar mais naquela semana. E se na semana seguinte eu voltar para o mercado e na segunda-feira tomar 3 stops e na terça tomar mais 3 stops, eu devo parar o mês. Então, nesse gerenciamento de risco que a gente coloca aqui, de acordo com a volatilidade histórica, a gente está colocando R$100 por trade até 12 trades. 12 trades na sequência no mês. Se eu tiver 12 trades na sequência no mês, eu vou estar chegando num risco máximo de R$1.112. Então, eu não poderia estar habilitado a operar índice futuro com um risco menor do que R$1.112 por mês. É isso que ele mostra. No caso do índice futuro, ele é um mercado alavancado. Se ele é um mercado alavancado, tá? A gente vai dizer o seguinte, ó, para um mercado alavancado, como o índice futuro, né, R$1.100, eu vou precisar ter em conta aí mais ou menos uns R$2.000, R$3.000 para estar operando. Então, essa é a conta que a gente chega de volatilidade com o índice futuro no gerenciamento de risco. Agora, vai depender do comprometimento de cada um em estar respeitando o risco pela volatilidade histórica, porque é assim, tá? A volatilidade histórica, ela te dá um risco maior do que o esperado. Eu vou explicar o que é ser um risco maior do que o esperado. Hoje, tá? O mercado estava super errático, pessoal. Tá? Você desculpa, mas hoje o mercado estava super errático. Olhando o mercado de ações estava super errático. De manhã, com o pessoal na sala, todos os trades que a gente buscou foi muito forçado, porque não tinha nada livre, tá? Tava tudo bem ruim mesmo. A gente viu que estava ruim, tá? A gente estava esperando algumas entradas, estava péssimo. As poucas entradas que deu, a gente teve que buscar cobertura rápida em 0 a 0. Ainda teve gente que falou, não, vou deixar pela média móvel de 20, mas acabou que voltou, estopou. Ou seja, estava um dia péssimo. E se você olhar o índice futuro no dia de hoje, você consegue perceber que ele está péssimo, tá? É muito fácil ver isso. Você começa a colocar as 3 primeiras barras do dia, mercado extremamente lateral. Mercado rompeu a máxima, mas voltou para dentro, ajusta o range. Rompeu a máxima, voltou para dentro, não rompeu aqui essa máxima, ajusta o range. Rompeu a mínima, voltou para cima, ajusta o range para baixo. Rompeu a máxima, voltou para dentro, ajusta o range novamente. Ficar especulando aqui dentro desse range, muitas vezes você vai pedir para tomar stop de graça. Você não quer isso, você não quer essa situação. Ajusta range. Uma situação até que chamou um pouco de atenção foi o fato da gente ter um rompimento da média móvel de 20 com um pullback na média móvel de 20 rompendo a mínima. Mas você vendo o mercado alargando, você não vai sair nessa venda, tá? É muito difícil você querer buscar essa venda. Ela não é uma venda segura. Você, muitas vezes, vai deixar quieto esse tipo de movimento. E o mercado busca queda e volta para cima aqui, tá? Com força. Só que esse rompimento dessa máxima, ele vem debaixo da média móvel de 20. Quando vem debaixo da média móvel de 20, a gente não está alinhado com o pivô. Pivô alinhado é um pivô que tem impulso, correção, alinhamento com a média móvel de 20, certo? Se ele tem impulso, correção, alinhamento com a média móvel de 20, esse é o contexto que você busca de pivô alinhado. Se aqui ele vem para cima da média móvel de 20 para baixo e rompe, significa que a média móvel de 20 aqui não está tendo efeito nenhum no gráfico. Quando a média móvel de 20 não tem efeito no gráfico, isso significa que está o quê? Lateral. Tá certo? Não está em tendência, está lateral. Se você quer operar um mercado lateral se opera quando faz rompimento da máxima e falha, voltando para a mínima com candle de reversão. Só que aí você tentar operar aqueles pin bar de máxima e mínima,
a chance de você ser atropelado é muito grande, tá? Nesse caso aqui, você percebe até então todo esse movimento aqui praticamente inoperável, né? Inoperável isso aqui. Aonde começa a vir movimentos que começam a dar as caras de um movimento operável é a partir do rompimento desse pivô. Realmente aqui eu tenho um rompimento de pivô, tá certo? E dentro desse pivô eu consigo pegar um alvo para cima. E ainda assim o mercado te surpreende estopando pela média móvel de 20, que é um tipo de stop que a gente trabalha. Stop pela média móvel de 20. Você tem ponto de entrada, ponto de stop. Ainda conseguindo minimizar a dor aqui, né? Porque esse tipo de stop, como a gente viu, daria 680 pontos. O que significa, tá? Que uma pessoa que está usando a volatilidade aqui, hoje não poderia estar operando esse pivô. Ele está acima da volatilidade, o stop. Mas muitas vezes, o stop ele vai estar menor que a volatilidade. E na hipótese, tá, pessoal? Aí que vem aonde você consegue dobrar a quantidade de trades que você pode fazer. Se você tem um stop, tá, que de repente é só de 200 pontos, não é 680 que nem esse, vamos supor que o stop aí fosse 280 pontos. Quando você está usando o stop da volatilidade histórica, ele é 460. Se você pega um stop de 200 pontos, aquele teu risco de 12 trades, ele já aumentou. Porque só aqui você conseguiu um trade com metade do stop. Então, nesse tipo de movimento, pela volatilidade, você ganhou um trade. Consegue perceber? Você ganhou um trade. Porque você esperava um risco de 460 pontos e o trade que ele te entregou é um trade de 200 pontos de risco. Você está habilitado a fazer esse trade. Você não vai colocar 2 contratos por causa disso. Você vai continuar com um contrato. E nesse um contrato, o que você ganhou foi a possibilidade de fazer mais uma nova operação. Então, se o teu risco máximo no dia era de 3 trades, agora você consegue colocar 4 trades. Você ganhou um trade. E se no próximo trade que você tiver, o teu risco for só de 300 pontos e num outro também 300 pontos, você ganha mais um trade. Então, às vezes, de 3 trades, você consegue ganhar mais 2 trades. E você consegue ir aumentando. Aquele teu gerenciamento de risco, que seriam 12 trades seguidos de perdas consecutivas, ele pode ir para 15 no mês. Ele pode ir para 16. Isso porque teu stop muitas vezes vai estar abaixo da volatilidade histórica. Então você tem um ganho de vantagem sobre isso. Isso daí é o quê? Quando você tem, tá, o seu risco esperado maior do que o risco real, você automaticamente consegue minimizar o seu próprio emocional na estratégia do trade, porque você está esperando um risco de repente, ali, R$100 para cada operação. Só que aquela operação não está te oferecendo um risco de 100, ela está te oferecendo um risco de 50, um risco de 60. Então, você tem um ganho de vantagem nisso emocional. Você tem um ganho de vantagem nisso com o seu próprio lote. Você ganha tempo. E nesse tempo que você ganha experiência. Porque na medida do caminhar, tá, com o mercado, o que você mais precisa para estar ganhando experiência é fazer trade, operar, colocar o contrato, tirar, lançar ordem, né? Compra, vende. Você precisa estar fazendo isso. E quanto mais você tem à disposição para estar fazendo isso e o risco não está comendo tua conta e você não precisar travar o teu mês e não operar, melhor. Então, é isso que a gente busca através da volatilidade. Tá? Espero que tenha ficado claro, mas é isso que a gente tem que fazer. Um risco pela volatilidade. Monta o teu risco pela volatilidade. Qual é teu capital operacional? Ah, meu capital para operar no mercado é R$100.000. E eu quero colocar de risco por dia R$1.000. Bom, tá fácil. Você quer colocar de risco por dia R$1.000? Tá fácil. Eu vou colocar 3 contratos aqui, certo? R$1.000. Se eu pegar 3 trades aí de R$300, eu vou estar chegando a praticamente os R$1.000, né? Então, se você quer pegar um risco, tá, de acordo com o seu capital, certo?
faz uma porcentagem do seu capital. 1% a 2% é o ideal para um capital. Só que é aquele negócio, quando você pega um risco pelo capital, tá? Vai depender muito do montante do capital. Se você está falando de um capital de 10 mil reais, muitas vezes não dá para fazer 1%. 10 mil reais não dá. Você vai ter que utilizar da alavancagem e, às vezes, colocar 3% no risco. É isso que você vai ter que fazer. Agora, se você pegar um capital de 100 mil reais, você consegue colocar 1%. Se você pegar um capital de 1 milhão de reais, você consegue colocar 0,5%. Por isso que o ideal, tá, nesse movimento, para quem está começando, independente do capital, é pensar assim, ó, eu tenho 100 mil reais para começar a operar, mas eu vou dispor de um risco para o mercado, nesse momento, de no máximo 1 a 2 contratos. Para quem tem 100 mil reais, dá para você dispor um risco de 2 contratos, porque colocando um risco de 2 contratos, você vai ter um risco mensal aí de R$ 2.300 praticamente, tá? Ele não vai ser um risco altíssimo no mês, é um risco baixo no mês, tá? E você tem até margem de manobra para estar fazendo no mercado. Você vai precisar dispor para operar 2 contratos pouco dinheiro, então os seus 100 mil reais, você pode estar guardado ele fora da corretora, ele não precisa estar na corretora para correr o risco de repente, você acabar entrando num dia de fúria e não respeitar o gerenciamento de risco. Você até consegue deixar fora, deixa na corretora só 5 mil reais, 10 mil reais, porque o teu risco diário ali é de 500 reais, entende? Não é um risco exageradamente grande. Dá para fazer isso, certo? Então, a recomendação melhor aqui é começar de baixo com esse risco. Começa de baixo, principalmente no mercado futuro, independente do capital, começa de baixo. Depois, mas eu já estou bem, quero utilizar meus 100 mil reais. Aí isso é simples, você vai dividir o quanto a porcentagem você quer por 3. Você quer R$1.000, divide por 3. E a mesma coisa para as ações. Eu vou dividir lá, quanto que é o risco que eu quero em cada ação. Se eu estou operando 100 mil reais em ações, tá? Eu vou fazer a mesma linha, 3 trades no dia, com R$1.000. Para cada trade, são R$300 de risco. Ele já vai te calcular aqui a quantidade, tá? E aí você consegue botar o cálculo. Nas ações é mais fácil. É mais fácil do que no índice. Você põe lá R$300, ele já vai te dar, tá certo? R$900 praticamente no dia, R$3.600 no mês. Colocando nas ações, é mais simples. Você pode também colocar a volatilidade, né, nas ações. Só que no caso das ações, a hora que você coloca a volatilidade, você tem que ajustar, né, o valor aqui. Então, nesse caso, a gente está falando de R$600 sem ações ou mais, né? Ou seja, para fazer o cálculo dentro do mercado de ações, é mais fácil do que fazer o cálculo no mercado futuro, porque o mercado futuro é alavancado. As ações, como é no dinheiro, você já faz o cálculo direto. Tipo, o cálculo direto é esse. R$1.000, 300 para cada operação. Dá um pouco mais, 330 para cada operação, tá? Mas aí você arredonda. Sempre arredonda mais para baixo aí, quando se trata de risco, tá, pessoal? Nunca para cima, sempre para baixo, tentando minimizar o máximo possível o risco. Façam isso. 3 trades no dia, tá? 12 trades no mês, tá? 6 trades na semana. Isso daí vai fazer com que você consiga perdurar por mais tempo no mercado. A grande sacada é você se manter vivo por mais tempo. Por quanto mais tempo você conseguir, tá, se manter no mercado, maior vai ser o seu aprendizado. Porque se você chegar no mercado e já colocar um risco alto, então, a pessoa chegou no mercado, tem só 10 mil reais, mas já está colocando 500, 600 reais para cada operação, ela vai quebrar rápido. A hora que ela quebra, como é que ela vai treinar? Ela nem consegue treinar. O ideal é você estar treinando no mercado.